Graças a paz a todos. Essa semana eu vi muita gente perguntando por quê? Por que tudo aquilo aconteceu em Petrópolis? Por que tanta morte? Por que tanta desgraça? Por que Deus permite isso? E cada um deu a sua resposta. É interessante que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a glória, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Isso é o que acontece. É por isso que você está vendo tanta catástrofe, tanta coisa acontecendo. Porque Deus está permitindo. A partir do momento que o homem pecou no jardim do Éden, ele sujeitou a mim e a você e a própria natureza, que ela geme pelo pecado. Ela geme porque foi entregue na mão de Satanás. E Satanás tem usado isso para destruir. Mas Deus não controla todas as coisas? Sim, Deus está no controle de tudo. Por que está no controle? É porque Ele sabe, Ele é onisciente, Ele sabe tudo o que aconteceria. Mas o homem está pagando o preço da iniquidade. Por isso catástrofes têm acontecido. Mas ao invés do povo se voltar os olhos para o Senhor, o povo voltar e buscar e clamar ao Senhor, o povo cada vez que passa se afasta mais da presença de Deus. A Bíblia diz em 2 Reis, ela vem falando dos reis do norte, rei do sul, que foram divididos e cada um procurou seguir a sua própria vontade, e começa falando de um rei que ele foi bom, ele foi agradável, ele fazia aquilo que o Senhor gostava, aquilo que o Senhor mandava, aquilo que o Senhor ensinou, e o povo ia bem. Mas quando aquele rei morria e entrava outro, o povo parecia que se esquecia de tudo aquilo que foi feito, e eles voltavam a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Então o povo começava a sofrer, os filisteus vinham, tomavam as cidades, matavam as pessoas, e toda a catástrofe acontecia. Aí, de novo, o povo ia, aí a Bíblia fala assim, e lembraram-se do Senhor, seu Deus, e começaram a clamar a Ele. Aí Deus vinha com intervenção. Em 1 Samuel fala bem claro isso, quando o povo está em desespero, e eles clamam, Deus levanta Samuel, e Samuel, o sacerdote, Samuel começa a falar para eles, ensinar a voltarem para o Senhor. E eles se voltam para o Senhor, eles fazem sacrifício ao Senhor, eles começam a buscar a santificação, eles fazem holocaustos, se purificam, mas logo depois eles começam a fazer errado de novo. Então o que você está vivendo hoje é a consequência do homem ter decidido viver sem a presença de Deus. E no meio disso tudo a gente vê assim, poxa, mas a gente vai fazer o quê? A gente tem que ser crente? A gente tem que ir para a igreja? Não, porque tem muita gente dentro da igreja que não está buscando a Deus. Existe muito joio no meio do trigo, existe muita coisa errada que está sendo vivida que não é do agrado de Deus. O que você deve buscar é a presença de Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar. O fato de você buscar a Deus em primeiro lugar, o fato de você se concentrar em buscar a Deus, naturalmente isso te conduzirá a uma igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo onde Cristo é o cabeça. E naturalmente, uma vez que você busca a presença de Deus, que você tem um encontro pessoal com Deus, você vai querer viver com o povo de Deus. Você vai querer viver em comunhão, porque a Bíblia diz quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Porém, Satanás ele luta o tempo todo para nos manter afastados da presença de Deus, dessa comunhão, dessa comunicação com o Pai. A Bíblia fala que o cristão ele é como ovelha, ele necessita de um pastor. Mas o que o diabo tem feito ultimamente? É colocado nas pessoas, eu não preciso de pastor. Meu pastor só é Cristo. Mentira, se teu pastor fosse Cristo, você estaria servindo a Ele, você estaria sendo obediente a Ele, você estaria congregando numa igreja idônea, uma igreja que preza pela palavra de Deus. E você ia ver muitas coisas erradas dentro dessa igreja, porque ali são seres humanos, mas você permaneceria firme, porque a sua busca seria por Deus.
Mas o ser humano resolveu se afastar de Deus, andar pelos seus próprios caminhos, assim como o povo de Israel fazia. E uma vez que você se afasta da presença de Deus e você começa a andar nos seus próprios caminhos, você começa a padecer. E as consequências é o que você está vendo. Pessoas matando umas às outras, pais aos filhos, filhos aos pais. Não existe mais amizade, não existe amor, porque a Bíblia diz que aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Só que isso também reflete na natureza. O ser humano precisa entender isso. A natureza também padece pelo pecado criado, porque tudo perdeu a harmonia, perdeu aquela concentração, aquela coisa linda como Deus fez, porque a chave foi entregue a Satanás. Mas a Bíblia diz que essa chave que foi entregue a Satanás por Adão ao desobedecer foi resgatada por Jesus quando ele veio na terra. O Deus encarnado, o Deus vivo e verdadeiro, veio encarnado na pessoa de Jesus Cristo, se fez carne, abriu mão do seu trono de glória para que você voltasse a ter essa comunhão. Mas o povo permanece rejeitando, quer andar na sua própria vontade, nos desejos, na sua concupiscência da carne, na lascívia, fazer o que lhe agrada. Nasce uma coisa e quer virar outra, nasce outra e quer virar uma, escolhe e depois não sabe por que está padecendo, não sabe o que está vivendo. Então muitos lugares estão vivendo a ira de Deus, o juízo de Deus, porque Deus já deu chance. E, consequentemente, pessoas vão morrer, naturalmente. Porque Deus não precisa pegar a mão dele e derrubar uma montanha na sua cabeça. Ele só precisa tirar a mão dele que segura essa montanha. E quando você vira as costas para Deus, você está dizendo, olha Deus, eu não preciso da tua mão. E ele fala, tá bom, arca com as consequências. E aí é o que você vê. Então por isso que coisas ruins acontecem também com pessoas boas, porque todo mundo sofre. Quando o ser humano vira as costas para Deus, mas tinha gente boa ali e morreu, Deus recolheu. Deus o tomou para si, como fez com Enoque. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos nos voltar para isso. Nós estamos estudando esse trimestre o livro de Ezequiel. O povo foi levado em cativeiro, porque andou em desobediência, se afastou da presença de Deus. Então Deus falou através de Jeremias, olha, vocês vão ficar 70 anos em cativeiro. Depois ele usa Ezequiel e começa a mostrar para eles o porquê deles estar vivendo daquela maneira. E mesmo assim o povo se rebelava, mesmo assim o povo não queria saber, mesmo assim o povo não queria entender, não queria se voltar, não queria entender as instruções. Mesmo no cativeiro Deus estava dando chance, mas eles se prostituíam, eles idolatravam, eles viviam de maneiras vergonhosas. E Deus falou para ele, olha, fica aí, porque eu vou para lá, porque vocês estão me rejeitando. Quando o povo, em 1 Samuel, fala para Samuel, Samuel, nos dá um rei, nós precisamos do rei, todos os povos têm rei, nós queremos também ter um rei, nós queremos uma monarquia. Samuel falou, olha, vocês vão se arrepender disso, porque o rei, ele vai pegar a parte do que vocês têm. Vocês vão ter que fazer dessa maneira, vocês vão ter que andar segundo tudo que ele falar. E Deus fala para Samuel, Samuel, não esquenta a cabeça não. Não é você que ele está rejeitando, não. Eles estão rejeitando a mim, o Deus dele, o Deus que o tirou do Egito. Hoje não é diferente, meu querido. Hoje o povo continua rejeitando a Deus. Não está pedindo um rei, não está pedindo uma monarquia, está pedindo o quê? Eu quero fazer minha vontade. Ah, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Não, meu querido, não é assim. O livre-arbítrio não é isso. O livre-arbítrio não é uma bagunça para você viver da maneira como você quer. Porque Deus falou para o povo de Israel, olha, vocês podem se casarem com quem vocês quiserem dentro do povo de Israel, porque eu não quero mistura de raça. Eu não quero bagunça, eu não quero que vocês contaminem o povo daqui. Então hoje Deus te deu o livre-arbítrio, olha, aqui está a minha palavra, aqui está o entendimento, vida e mortes eu boto diante de vocês, escolhe, pois, a vida e vivereis. Você está entendendo? A liberdade que você tem dentro daquilo que Deus falou, porque aquilo ali, o Deus onisciente, sabe que vai te trazer a vida. Mas o homem permanece a rejeitar. Ele fala em Deuteronômio
30:19. Escolhe, pois, a vida para que você viva. Ele falou isso para Adão. Adão, olha, não coma do fruto proibido, porque certamente quando você comer desse fruto, você vai morrer. Mas Adão fez o quê? Quando a serpente enganou Eva, ela achou, viu, foi persuadida, ele aceitou, ele podia falar para ela, olha, não quero, não quero. Mas ele não, Deus já tinha falado, mas ele ignorou. Hoje não é diferente. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de seus profetas, Deus fala através de seus pastores, homens e mulheres de Deus consagradas. Mas o que você quer fazer? Você quer olhar para aqueles que agem errado. Você quer olhar para aqueles para poder justificar a sua maneira iníqua de viver, a sua maneira fora da presença de Deus, porque todo mundo faz, porque tem um montão de gente errada dentro da igreja, porque isso, mas vem cá, o padrão não sou eu. Se você olhar para mim, você vai ver muitos erros. Se você olhar para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu parente, tem muitos erros, mas o padrão não somos nós. Não fomos nós que morremos na cruz para salvar você. Não fomos nós que descemos de um trono de glória, abrindo mão dos direitos, para salvar você. Foi Jesus. Foi Deus, na forma de Jesus, que fez isso. Então o parâmetro é Ele. Você tem erro nele, você vê erro nele, então segue a Ele. Porque hoje o povo está vivendo consequência, tudo isso é consequência dos nossos atos. O fim está aí, a Bíblia diz isso. Você pega a Bíblia e lê, mas o que está acontecendo? O povo não conhece, o povo é ignorante com relação à palavra. E muita gente que está dentro da igreja está vivendo depressão, está vivendo opressão, desânimo, miséria, desemprego. Muita gente porque ignoram a palavra de Deus. Ah, mas eu estou vivendo, eu faço tudo certinho, estou vivendo, hein? E estou vivendo a mesma coisa. Meu irmão, se você está desempregado, se tem gente doente na tua família, a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Pô, mas então dá no mesmo, servir ou não servir, não. Porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu também o amarei. E viverei com ele. E ele viverá comigo. A Bíblia também fala que para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu, Jesus, ele venceu o mundo. E a Bíblia diz que uma vez que nós estamos nele e a palavra dele está em nós, nós pediremos o que quisermos e seremos aceitos. Por quê? Por que vai nos dar? Vai te dar um carro? Não. Porque uma vez que você está em Cristo, você vai querer as coisas que o agradam, você vai querer viver na sua verdade, você vai querer viver na sua vontade. Você vai ver o mundo caindo ao seu redor, mas você vai ficar tranquilo, porque você vai ter uma paz que excede todo o entendimento. Você entende? Olha de quantas coisas diferentes a gente vai falando, mas todas elas vão ligando tu a estar dentro da vontade de Deus, a viver na presença de Deus, a buscar, a voltar o coração para Deus. Então catástrofes como essa em Petrópolis, como aquela na Bahia, como aquela em Minas, em outros lugares aconteceram e vão acontecer. Mas não é porque Deus não liga, porque Deus está deixando. É porque o homem fez as suas escolhas. E uma vez que a escolha foi feita de maneira errada, todos sofrem, a natureza sofre. No mundo tereis aflições. Mas cabe a mim e a você tomar uma decisão com Jesus Cristo e viver na verdade que liberta, viver dentro da palavra. Que essa palavra venha falar ao teu coração e o Espírito Santo possa produzir mais conteúdos através do discernimento que só Ele pode dar a você. Viva uma vida de busca, de entrega pela presença de Deus. A minha e a sua vontade, elas precisam morrer para que nós possamos ter uma vida em Cristo, em nome de Jesus. Graças a Deus.